todos, bem-vindos novamente ao nosso programa podcast Questão de Saúde da Unimed de Rio Claro. Estamos no nosso primeiro programa do segundo ano, a primeira edição do segundo ano desse programa. O assunto de hoje é gordura no fígado, um assunto em moda, um assunto polêmico, um assunto em voga, e nós trouxemos aqui alguns profissionais de respeito que vai nos ajudar. É um programa de utilidade pública, é um programa que ajuda muito a população e nós temos visto que tem cada vez mais interesse no programa, visualizações, perguntas. Então, está fazendo efeito o programa como utilidade pública. Hoje nós temos aqui profissionais que vão levar para vocês informação de fácil entendimento para o leigo em saúde, né? Doutora Maui, a nossa gastroenterologista, especialista em fígado, né? A nossa educadora física, Priscila De Biase, né? Sim? Sim. E a doutora Natália Osti, a nossa nutricionista. Bom, todo mundo fala gordura no fígado, todo mundo fala do assunto, tem receitas para tirar gordura no fígado, tem receitas para um monte de coisa, mas ninguém nem sabe explicar. Se eu pergunto às vezes para a pessoa o que é gordura no fígado, a pessoa, gordura no fígado, né? E aí? Fale um pouco de gordura no fígado. Eu acho que gordura no fígado tá na moda mesmo, e não é nem questão de estar na moda, né? Que é uma doença que tem uma incidência e uma prevalência muito alta, né? Então a gente tem 30% da população do mundo com gordura no fígado. É muita coisa, 30%. É muita coisa. E esses índices só vêm crescendo, assim, muito associado com alimentação errada, com, né, sedentarismo, falta de atividade física. Então a gente tem diversos fatores que levam uma pessoa a ter gordura no fígado. E basicamente a gordura é de fato uma alteração no metabolismo ali dentro do fígado, do processamento da gordura, do ácidos graxos, dos triglicérides, que acaba acumulando ali dentro do hepatócito, que é a célula funcionante do fígado. E é aí que a gente começa a ter todos os problemas. E antigamente, e até recente, a gente escuta muito, né? É só uma gordurinha no fígado, gordura no fígado não é nada, todo mundo tem gordura no fígado. Às vezes a gente escuta isso até de alguns colegas, né, que não sabem da importância da doença. Então, acho que a importância da gente falar sobre isso é não só explicar o que é gordura no fígado, mas o que vem por trás da doença, que ela não é uma doença tão inofensiva como a maioria das pessoas pensam, porque é uma doença que ela pode levar a um processo inflamatório muito importante no fígado, que pode levar a um processo, né, a longo prazo de cirrose no fígado, do câncer hepatocelular, que é o câncer de fígado. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que falar até para orientar sobre a gravidade da doença, né? Mas basicamente é o acúmulo mesmo de células de gordura dentro do hepatócito, que é a célula do fígado mesmo que funciona. Eu não sei se vocês perceberam que está nos assistindo que, assim como muitas outras doenças, a gordura no fígado é uma doença silenciosa, que se você não cuidar dela desde o começo, depois ela explode. E muitas vezes quando explode você não tem mais o que fazer, né? Então não dá para subestimar. Mas é a vida de hoje que causa gordura no fígado. Não, a gente vai esclarecer aqui que não é bem assim. Dá para você mudar essa história. Sim. Né? O problema dessa justificativa dos dias de hoje é que várias doenças, principalmente doenças metabólicas, elas estão começando a aparecer e trazer uma gravidade muito grande por conta dessa justificativa, né? Então, a gente tem, no caso hoje, a gente falando da esteatose, é que a vida que a gente está adotando ultimamente, ela não é uma vida tão saudável assim. E são doenças que vêm, que chegam silenciosamente e que acarretam problemas sérios e a longo prazo. Às vezes você nem percebe que você está doente, você nem sabe que você tem uma condição e que você poderia evitar com um estilo de vida mais saudável, que na verdade é o que a gente deveria buscar desde sempre para sempre, né? E sempre vai cair, vocês vão ver que no fundo vai afunilar o problema que comer direito, fazer atividade física, aquele blá 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 que a gente fala todo o programa, mas a gente repete de propósito. Que esse é um dos objetivos do programa, fazer as pessoas se ligarem para ter um estilo de vida melhor. Né? Como se adquire?
Então, na verdade, só posso complementar Explica pra nós. Uma coisa que a Pri falou. Hoje eu pego muito no consultório pacientes que eles chegam achando que eles estão comendo de uma forma saudável ou tendo um estilo de vida saudável. Achando errado, né? Porque viu na blogueira, viu em algum lugar, tá tomando alguma coisa que viu que é bom pra alguém ali, mas não é pra ele. E aí quando a gente faz toda a consulta, e não é só alimentação, né? Tem a questão dos hábitos de vida. Você faz atividade física? Como que você dorme? Você é muito estressado? Você fuma? Você ingere bebida alcoólica? Então, não é apenas a alimentação que a gente olha, mas sim todo o estilo de vida da pessoa, que isso vai influenciar diretamente. E aí são as questões dos hábitos saudáveis. Então, não é só a alimentação que a gente tem que prestar atenção. E o engraçado é que a gente procura tanta receita de bolo na internet. Exato. E na verdade a receita de bolo é uma só. É você dormir bem, é você não ser estressado, é você cuidar da sua saúde mental, é você ingerir uma alimentação saudável e adequada pra você e você fazer atividade física. Essa é a receita do bolo. Como é que eu não sou estressado hoje em dia? Então é essa a questão. Entendeu? Né? Como que eu não estresso? Como que eu durmo bem? Como que eu não estresso? Eu vou parar de me estressar, eu vou mudar pra Marte, porque não tem... tá todo mundo louco hoje em dia. Eu trago muito isso pro paciente, porque às vezes eu falo, você tem que se estressar menos, mas eu sei que você não vai sair do seu trabalho, e não é simples. Mas então, vamos ter alguns hábitos que auxiliem nisso. Então, na hora de dormir, poxa, precisa ficar vendo celular, vendo TV, fazer higiene do sono. A própria atividade física, vamos cuidar da saúde mental, que não é só o que você consome, mas às vezes é uma terapia, é você consumir coisas, não alimentos, mas consumir hábitos que façam bem pra você. Então, é tudo isso, né? Óbvio, você não vai sair do seu trabalho, por exemplo, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que são questões assim também da gente definir prioridades, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma vida corrida e trabalha, tem 1 milhão de funções. Eu acho que o próprio... o mundo de hoje em dia estimula a gente a isso, a estar sempre ligado, a estar sempre correndo, a estar sempre trabalhando, sempre buscando. Então acho que a gente tem que definir prioridades, porque uma coisa leva a outra. Então se você está sempre correndo, você não vai ter tempo de preparar uma refeição mais saudável, então você vai acabar optando por alimentos mais industrializados, mais práticos, mais palatáveis, que normalmente são mais calóricos, né, e tudo mais. Você não vai definir o exercício físico como uma prioridade na sua agenda, porque o horário que eu tô lá eu posso estar trabalhando, eu posso estar marcando uma reunião, eu posso estar fazendo outras coisas. Então eu acho que são definir prioridades e organizar a sua rotina você tem que priorizar uma boa alimentação, você tem que priorizar seu sono, você tem que priorizar um horário ali da sua semana para você poder praticar atividade física, a gente conseguir encaixar tudo isso para buscar mais saúde. Então, sobre atividade física, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco. Que nem os pacientes perguntam, né? Quantas vezes eu preciso fazer atividade física? Todo dia. Todo dia não dá. Você toma banho todo dia, você come, janta todo dia, você dorme todo dia, você tem que fazer atividade física todo dia. Exatamente. Mas não dá. Então faz o seguinte, fala que não dá pra dormir 3 dias por semana. Tenta. Vê se dá. Sim. Isso. Eu não tenho tempo pra dormir. Mas dormir eu preciso. Eu falei, atividade física você precisa também. Precisa, exatamente. Né? Sabe uma coisa que você falou? Que a doença no fígado, ela é silenciosa, né? E como a maioria das doenças crônicas, então diabetes, pressão alta e a própria gordura no fígado... Então, ele não tem esse problema de imediato. Quando ele deixa de fazer atividade física, ele deixa de alimentar bem, deixa de dormir bem, vive estressado, tem maus hábitos. Essa conta não vai vir logo. Essa conta vai vir daqui a alguns anos. É uma bolinha de neve que vai crescendo aos poucos. E eu acho que até o podcast é muito importante para adquirir essa consciência nas pessoas. Sim. Que hoje tá tudo bem. É o objetivo, esclarecer e conscientizar as pessoas. Mas e lá na frente, né? Falando da sua área, Natália, alimentação. Como é que se adquire a gordura no fígado através da alimentação? Deve ter fator genético, a gente vai falar tudo isso, mas da alimentação, fala um pouco. Interessante que hoje as pessoas conhecem mais, mas muitas pessoas chegavam no consultório achando que a gordura no fígado vinha de uma alimentação rica em gorduras. Isso eu escuto bastante. É só eu tirar a gordurinha da picanha, eu não vou ter gordura no fígado. Mas eu nem como gordura. Fica inconformado, né? Mas eu não como fritura, como churrasco,
comer da que tem onde gordura veio, no né? fígado, exato. E, na verdade, a gordura no fígado, ela se acomete, um dos fatores alimentares é pelo excesso de carboidrato na nossa Tá alimentação. vendo? E aí, uma outra questão, às vezes as pessoas falam, dependendo do grau, né, eu até retiro frutas, essas coisas, mas vamos combinar que ninguém tem gordura no fígado porque come fruta demais, né? Porque come batata demais, porque não é isso. A questão da alimentação rica em industrializados, onde tem muito xarope de glicose, muitos conservantes que são, ou ingredientes mesmo, que são muito ricos em carboidratos, só que é um carboidrato muito ruim para o nosso corpo, né? Então, basicamente, o álcool também acaba acometendo muito, porque o álcool é carboidrato, né? Ele é um tipo de carboidrato ali. A cerveja é pão líquido. É pão líquido. Então, né? Não é questão, a gente volta a falar, nunca mais vou tomar cerveja, nunca mais vou comer massa. Não, é tudo uma questão de ponderação. E entra um pouquinho em questionamento também, só falando da cerveja, que os pacientes, eles falam muito isso pra mim. Ah, então eu posso beber a cerveja sem álcool? Beleza, a gente tira o álcool, que já é um ruim pro metabolismo da gordura, mas mantém o carboidrato da cerveja sem álcool. Que também não é uma troca tão interessante pra quem tem gordura no fígado. E aí, esse é um ponto muito importante também, porque as pessoas, elas falam assim pra mim, ai, mas então eu nunca mais vou poder comer essas coisas. Você pode. O problema é que hoje a regra é essa alimentação. E isso ela deve ser a exceção. Então ela deve ser de vez em quando, no final de semana. E você ter uma boa base de alimentação. Com comida de verdade, basicamente, comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, carnes. Não precisa tirar a gordura da carne, né? Pra diminuir a gordura no fígado. Óbvio que tem todo um cálculo ali pra ter uma quantidade adequada, mas a questão do excesso de industrializados de carboidratos acaba sendo muito ruim para a gordura no fígado. Tá difícil a gente fugir da química de alimentos, né? Exato. Tá difícil, é um processo mundial que está acontecendo, a gente está envolvido nisso. Não dá para escapar, mas dá para a gente tentar fugir um pouco, pelo menos evitar o excesso do que depende da gente. Exatamente. Né? E uma coisa que a Maui falou é essa vida corrida. Então, come muito fora, acaba tendo que comer muitos alimentos industrializados. E aí é onde eu entro para tentar organizar. Isso, organizar a vida dessa pessoa. Come muito fora? Beleza, então vamos ajustar essa comida. Você vai comer em tal lugar, você vai escolher tais alimentos. Ah, mas eu não consigo comer comida, tipo alguma coisa natural ali no meio da tarde. Ok, vamos escolher então o industrializado que você vai comer, um que tenha menos danos, menos aditivos químicos, menos carboidratos. Então é aí que entra toda a orientação nutricional. E hoje essa informação é acessível, né? Existem os profissionais, hoje existe mais acesso do que havia antigamente, tem a informação também, não dá para confiar na internet, né? A internet confunde muito, né? O excesso de informação, ele ajuda e atrapalha. Exato. Principalmente na área da saúde. Saúde demais. Informação para leigos em saúde engana muito. 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 Lógico, se eu for pegar um assunto de engenharia, querer aprender sozinho alguma coisa na internet, eu também vou me confundir. Mas saúde confunde mais, então cuidado com a informação à toa. A gente tem que aprender a buscar as informações nos locais certos. Exatamente. Com as pessoas certas, com profissionais. Pega a informação e checa com alguém que você sabe que entende do assunto. Isso aqui acontece? Isso aqui é verdade? Não. Quantas pessoas chegam no meu consultório, no seu, lá na academia também falando, eu vi a fulana falando na internet, o que você acha? Fala, ainda bem que você me perguntou antes, né, de já fazer, comprar o suplemento. E é engraçado que, assim, fazer uma alimentação limpa e natural é muito mais fácil e muito mais financeiramente acessível do que a gente ir atrás dos caminhos que indicam, né? É o básico. Então o paciente fala assim, então se eu tomar vinagre de maçã vai tirar a gordura do meu fígado, se eu tomar água com limão vai tirar a gordura do meu fígado. E as pessoas ficam indo atrás disso em vez de ir atrás de regrar a alimentação e fazer o que a gente tem. Parece uma bobeira que eu vou fazer agora. Tomar vinagre de maçã tira a gordura do fígado? Não.
Não. Tomar limão, chupar limão, tira gordura no fígado? E também não Não, emagrece, tá? Também. Tá? São coisas que a gente ouve que é importante esclarecer. Viu, mãe? É importante esclarecer, né? Mas sabe por quê? Porque a pessoa é muito mais fácil ela ter algo ali pra ela se apegar. Tipo, eu vou fazer isso. É igual a tomar uma medicação. Eu vou tomar uma medicação e vai melhorar. Do que mudar os hábitos. Pelos hábitos modernos, as pessoas são muito imediatistas. Então elas querem resolver um problema Exato. com um toque de mágica. Exato. Né? Isso não existe. Isso não existe. Atividade física e suplementação. Onde entra nessa história? Conta pra nós. Para todo e qualquer acometimento que possa vir a acontecer, a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a gente tem que fazer atividade física pelo menos 150 minutos por semana. Isso não é muito, né? Isso é o mínimo. Isso De é o fato, mínimo. não é muito. Pra você não ser sedentário. É o mínimo. Tipo, 2 vezes na semana, olha, meus pacientes, inclusive, se vocês treinarem 2 vezes na semana, vocês são considerados sedentários. E não é fazer os 120, 150 só pra você minutos. contar. É, 150, 120. né? 150 minutos. Não é os 150 minutos num dia só e os outros 6 Exato. Não é. E Tem é uma essa. Tem que atividade ser física. distribuído isso. E é uma atividade física que deve ser sistematizada, ela tem que ser pensada para você, para quem você é, para qual é o seu objetivo, não só seu objetivo estético, tá? Que a gente não está falando sobre isso, mas qual é a sua necessidade fisiológica, né? Então a gente, na verdade, considerando o acometimento no qual a gente fala hoje, são 3 vezes na semana de atividades predominantemente aeróbicas, que são atividades de baixa e moderada intensidade, cíclicas, com um mínimo de 30 minutos de duração, e pelo menos 2 vezes por semana de atividade física resistida, aquela que a gente faz com peso corporal, com pesos extras, que envolve a hipertrofia muscular. Até porque o músculo saudável, o músculo consumidor de glicose, ele vai ser um preventivo e um tratamento para a gordura no fígado. O trabalho da musculatura é importante por vários motivos. Primeiro, por isso que ela falou. É o único método de evitar a osteoporose, por exemplo. Também. É fazer musculação. Sim. Né? Tem um monte de medicação para evitar a osteoporose, mas na verdade o único método mais eficaz é fazer musculação. E pra você levantar da privada quando ficar velhinho. Nossa, gente, isso é o mínimo. Parece uma bobeira. Não Mas é uma bobeira. Não É uma bobeira. É super real. Eu atendo alguns pacientes com 60 anos, por exemplo. Falo, cara, como você quer estar daqui 20 anos? Sei lá, eu quero estar viva ainda com 80 anos e bem, Eu quero né? estar viva e bem. Não só e aí- estar viva, né? Exato. Ter Então, assim, poxa, e daqui 20 funcionalidade. anos é muito tempo, né? Olha como essa pessoa pode viver bem. E eu falo que é uma brincadeira muito séria. É pra você ter autonomia na Você sua... precisa- quando ficar Um idoso. dos sinais de que você está perdendo a musculatura, isso é péssimo para o corpo, é você estar num lugar sentado qualquer, e ela falou do vaso sanitário, é você conseguir estar sentado e levantar sem apoio, sem ter que usar a mão ou ter que segurar em algum lugar. Né? Exato. Quando você começa a ter Faça um dificuldade, teste agora. só o fato de você fazer assim para ajudar a levantar, alguma coisa já está acontecendo. Sim. Entendeu? É verdade, façam um teste aí. Né? Quero ver. Suplementação. A suplementação, Todo ela mundo vai acha entrar... que é a salvação do planeta. Não, a suplementação ela vai entrar Eu no compro 5 controle. potes de qualquer coisa, ponho tudo no café da manhã, engulo. Agora eu tô chique. Ah, é verdade. A suplementação ela só vai entrar num programa controlado pelo nutricionista. O educador físico, ele não deve se meter nessa alçada. Por quê? Porque para você suplementar algo, você tem que fazer um controle da quantidade de nutrientes que você tem na sua alimentação. Então, se você tem uma alimentação que já tem a quantidade suficiente de carboidratos ou a quantidade suficiente de proteína, para que você suplementa? Suplementar é algo que você precisa colocar além do que você já tem, porque você não consegue alcançar. Então, o que o nutricionista vai fazer? O nutricionista ele vai contar esses nutrientes, ele vai contabilizar esses nutrientes e ele vai preparar uma organização nutricional para suas necessidades individuais. Hoje em dia a gente pensa, né, em
a nutrição e atividade física, que é o que eu trabalho muito próximo, né, no meu dia a dia, e a gente esquece que o indivíduo ele é único, ele é indivisível, ele não tem uma cópia semelhante a ele em nenhum lugar, não tem uma cópia dele em nenhum lugar. Então o que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para Nau, pode não ser bom para Maui. Agora, o que ele vai precisar vai depender do que o médico observar, o nutricionista prescrever e o educador físico utilizar. Porque a atividade física ela vai utilizar esses substratos. E aí é onde entra, eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem assim, a equipe multidisciplinar. Sim. É onde as pessoas, os profissionais, eles trabalham juntos em prol do paciente. O cenário ideal. Exatamente. Então, assim, eu tô sempre discutindo o caso com a Maui, tô sempre discutindo o caso com a Pri. E são os casos de sucesso. Exato. Esses dão certo. Exato. Ai, nossa, você tem uma aluna que tá indo tão bem, nossa, ela tá com o corpo tão bonito. O corpo, ele melhora de dentro para fora. Para você estar com uma estética legal, saudável, você pode ter certeza que primeiro você tem que estar com ele legal por dentro. Não adianta nada você entrar com 1 milhão de coisas, ingerir, é muito perigoso, né? A gente ingeriu, a gente fazia, eu não sei como essas pessoas têm coragem de colocar qualquer coisa na sua alimentação, sabe? Enfim, essa saúde ela externaliza. Por isso que o corpo bonito é o corpo magro, porque ele tem menos inflamação. Exatamente. A pele dele é mais bonita, ela é mais firme, ele tem menos gordura, mas não é só estético. É porque isso realmente significa que você tá mais saudável, entendeu? E eu queria que você falasse eu acho que sobre... Você vai perguntar o que eu já ia falar, eu acho. Sobre? Desses hoje existem suplementos, existem soros, existem várias coisas. Eu ia perguntar para ela 2 coisas. A gente já se olhou que a gente discute muito isso, assim, fora ela posta bastidores, alguma coisa, né? eu falo, meu Deus do céu, como assim? Uma das coisas que eu ia falar é mais ou menos isso aí. Mitos e verdades sobre a gordura no fígado. O que é que o pessoal fala que salva, mas não salva nada? Explica um pouquinho. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a gordura no fígado, que é um termo popular, é uma doença, né? É a doença gordurosa metabólica do fígado. E então, uma pessoa que tem gordura no fígado, na verdade, ela está doente. Ela tem um fígado doente, a gente considera isso como uma hepatopatia, que é uma doença hepática. Então, todo mundo que tem gordura no fígado tem uma doença no fígado. E a partir daí, você vai dar para um fígado que está doente. Aí a gente pode falar em diversos graus de doença, né? Porque eu tenho desde o paciente... A doença gordurosa hepática, ela é uma doença dinâmica. Então, eu tenho desde um paciente que tem gordura no fígado isolada, até um paciente que já tem uma inflamação, que a gente chama de esteatohepatite, até um paciente que já é um cirrótico por uma doença gordurosa, até um paciente que pode vir a desenvolver um hepatocarcinoma, que é um câncer de fígado. Então, a gente tem vários estágios. A gente tem vários estágios da doença, né? E o que faz um paciente pular de um estágio para o outro? Genética, então a gente tem alguns polimorfismos genéticos que estão envolvidos na doença gordurosa. Então não é só paciente obeso ou sobrepeso que tem doença gordurosa. Então a gente tem criança com doença gordurosa, a gente tem pacientes magros com doença gordurosa, né? Então a genética está envolvida, mas principalmente hábitos de vida, que é a parte alimentar e a parte de sedentarismo, falta de atividade física. Então nesse fígado que já tem uma sobrecarga de doença, seja ele em qualquer estágio de doença, as pessoas elas querem suplementar, então elas querem pegar e colocar whey protein, elas querem colocar creatina, elas querem colocar N ervas que acham que vai ajudar, então chá verde, tríbolos, é natural, não faz mal. E aí todas essas suplementações elas vêm com o falso slogan que é natural, que é fitoterápico, que é melhor tomar isso do que tomar um remédio, etc. Mas tudo isso é metabolizado no fígado. E aí quando a gente vai ver cientificamente na literatura, a gente tem N casos descritos de hepatotoxicidade, né, que são lesões hepáticas que podem ser desde lesões leves até lesões mais graves, fulminantes. Então a gente já tem, por exemplo, várias descrições de transplante hepático por chá verde, por Herbalife, por esses manipulados que tem um monte de erva que falam que aumenta o metabolismo, que é detox, etc. Então, via de regra, a gente não pode usar suplementação para fígado
fígado, a gente não tem evidência científica para isso, e muitas vezes a gente vai estar fazendo mais mal do que bem. A parte de whey, de creatina, é uma suplementação segura para o fígado, desde que feita numa dose adequada e marcas confiáveis, porque já foram feitos vários estudos com marcas de whey, por exemplo, que encontraram muitas substâncias que nem estavam descritas ali no rótulo, né? Então, a gente fala assim, são os wheys meio batizados, ou que tem substâncias ali que podem contaminar, né, o produto, então aí é o perigo, porque tudo isso vai ser metabolizado no fígado. Então, é o que eu falei ali no começo, quanto mais clean a gente puder deixar essa alimentação para um paciente que tem doença gordurosa, é melhor, porque ele já tem um problema no fígado. Então, você vai querer jogar mais coisa ali para esse fígado metabolizar, às vezes, na verdade, você vai poder estar acelerando uma lesão hepática, uma fibrose, alguma coisa que esse fígado já está sofrendo. Então, quanto menos é mais, na verdade, né? Exato. E essa questão do chá verde é muito importante, porque as pessoas... Eu já recebi no consultório pessoas que tomam 2, 3 litros de chá no dia. Eu falo, por que você faz isso? Né? Não tem necessidade nenhuma. Não, é porque eu me sinto... Tá, mas ele é hepatotóxico, ele pode te gerar problemas. Cápsulas. Muitas farmácias de manipulação, o que elas fazem? Eu já vi isso e eu acho meio ruim. Elas têm um questionário lá, que você preenche. Eu tenho queda de cabelo, eu tenho unha fraca, eu tenho dor de cabeça, eu tenho má disposição, eu tenho isso... Aí ele te dá um suplemento do que você precisa. E aí, e aí a pessoa vai lá e compra, sem avaliar absolutamente nada do paciente. Tem que ser feito com critério, né? Exato, exato. E aí é onde entra o profissional adequado para isso, né? Que ele precisa entender qual é a real necessidade. Às vezes a gente entra com suplementação, sim, mas a gente sempre discute antes de entrar. Eu falo, olha, eu tô pensando em entrar com isso. Tudo bem? Não? O que você acha? É individualizar, assim, total. Né? Eu acho que isso é importante. Exato. Nós estamos falando hoje especificamente do fígado, que é um órgão que não dá para viver sem ele. Mas isso, o conceito que eu vou falar agora serve para todos os órgãos. Todo órgão tem um negócio chamado reserva funcional. Basicamente se você forçar esse órgão, ele vai ficar doente, um problema. Se eu fizer uma atividade física e forçar muito o meu músculo, eu vou ter distensão, ruptura, etc. Se eu forçar o meu estômago, porque eu comi demais, eu vou ter gastrites e etc. Sabemos que quase tudo é filtrado pelo fígado, medicamentos principalmente. Sim. Então, se eu exagerar nisso, eu vou forçar o fígado e ele vai ficar doente. Só que o fígado tem uma característica. Ele é silencioso. Ele vai ficando doente até o último estágio. No último estágio ele começa a dar sinal. Que não dá para fazer quase nada depois. Né? Então é para isso que a gente está fazendo esse programa. Para alertar a população de que a coisa não pode ser subestimada. Só tem uma gordurinha no fígado. Não é só uma gordurinha. Exato. Entendeu? Já é um a problema. Consciência mesmo. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava ensaiando enquanto eu tava tomando banho o que eu ia falar, né? Porque eu preciso passar um filtro. Eu não tenho muito... Sem filtro. Eu às vezes perco os modos. Os modos. E eu fiquei pensando seriamente se eu falaria isso ou não, mas eu vou... Qualquer coisa vocês editam, tá bom? Fica esperto. Cuidado. Na verdade, quando eu sou professora, fui professora universitária e eu conversava com adultos. E nem sempre os adultos, eles são bons ouvintes. Então, eu às vezes usava o medo para ensinar. Porque às vezes a gente quer ensinar no amor, né? Às vezes não dá. Então, a gente usa o medo. Vocês já pararam para pensar que o que vocês ingerem, o que vocês fazem, o fígado é teu filtro e tudo vai passar por ele. Então, esse negócio de toxicidade é uma coisa muito séria. E o que você falou agora é muito interessante porque ele é silencioso. Então, na hora que ele já estiver doente, de duas uma, ou é tarde demais ou você vai ter que aprender na dor. E, infelizmente, a gente aprende melhor na dor do que no amor. Mas então, às vezes não dá tempo. Exatamente. Então, uma informação, quando chega, ela pode ser... salvadora de vidas, né? De mudanças de comportamento, de... como que eu vou viver? Como que eu não vou viver estressado? Bom, você pode não viver estressado hoje ou você pode viver estressado amanhã.
Porque doente não fica muito bem, né? Não tem muita qualidade. Então, ou mudanças de comportamento hoje, aquelas coisas, né? Eu vou deitar 1 hora mais cedo para poder fazer minha higiene do sono. Eu vou acordar 1 hora ou meia hora mais cedo para tomar um café da manhã legal. Eu não vou marcar minha reunião na hora do almoço. Infelizmente, não dá para eu marcar uma reunião na hora do almoço porque eu tenho que me alimentar adequadamente. Porque é hora do almoço. Sim. Eu vou encontrar um horário no meu dia, sim, para eu fazer pelo menos 30 minutos de atividade física. Poxa, é no mínimo. Sim. O certo é fazer 1 hora por dia, mas não dá pelo menos a meia hora. Muitas vezes nem eu tenho moral para falar isso. Mas não dá para não achar 30 minutos em 24 horas para fazer uma caminhada. É só você fazer a segunda pergunta. Não precisa ter nem dinheiro. É pegar, pôr qualquer tênis e sair andando. Faça-se uma pergunta. Você gasta meia hora por dia em rede social? Com certeza gasta. Gasta. Então pronto, então você consegue fazer atividade física também. E uma coisa interessante também, às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas é que a minha chave ainda não mudou. Aí eu comecei a falar assim, eu falo assim, mas não existe mudança de chave. Você acha mesmo que depois você saiu daqui, eu fiz o plano alimentar pra você. Agora sim, agora vai dar tudo certo, eu vou sair dessa porta e vai dar tudo certo. Não existe. Existe a consciência de que você quer mudar e quer melhorar aquilo, né? E aí eu acho que isso é muito legal, essa troca, essa conversa é muito legal, porque é adquirir essa consciência nas pessoas. Quanto maior é o seu nível de consciência, melhor vai ser a sua saúde. Porque é isso, ninguém tá falando para virar musa fitness. É só cuidar da saúde. Só como você quer envelhecer. E eu sempre pergunto isso para os meus pacientes. Como você quer estar daqui 40 anos? Daqui 40 anos eu vou estar com 67. Eu quero estar bem, eu quero estar super bem, entendeu? Então, eu preciso colher isso agora. E é por isso que é difícil, né? Porque é difícil a gente pensar lá na frente. Mas em outros momentos a gente pensa. Trabalho. Poxa, então eu tô trabalhando aqui para futuramente eu ter. Estudo, eu tô estudando aqui, tô abrindo mão de algumas coisas para futuramente eu ter. Alimentação e saúde é a mesma coisa. O intuito do programa não é, de repente, vocês que estão nos vendo, virar de ponta cabeça. Amanhã eu vou virar de ponta cabeça e vou mudar tudo. Não é isso. É para prestar atenção em algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que podem ser mudadas facilmente sem você virar de ponta cabeça. São pequenas mudanças que a longo prazo estou exagerando um pouco aqui, estou precisando melhorar um pouco aqui. Um pontinho de cada vez, daqui a pouco você acerta. Sim. E vai mudando aos poucos também, não precisa mudar tudo de uma vez só. Não precisa de virar de ponta Semana cabeça. que vem eu começo com a higiene do sono. Na outra semana eu marco nutricionista. Na outra semana eu me inscrevo numa atividade física. Isso. Na outra semana eu faço um check-up e vai aos poucos. E ajustar o que é possível para você, né? Porque eu falo assim, a gente sabe o ideal. Então, o ideal é 3 a 4 vezes atividade física na semana, exercício aeróbico com resistido, a dieta, beleza. Mas a gente vai tentar, assim, se eu conseguir tirar esse paciente da inércia, então uma pessoa que não faz nada, ela começar a fazer uma caminhada ou tirar um pouco do carboidrato da alimentação, já são méritos que a gente valoriza, assim. É claro que a gente sempre vai tentar ajustar e ir subindo degraus aí nessa evolução, mas se a gente consegue um pouco, já tá legal, né? Porque eu escuto, assim, uma frase muito popular que as pessoas me trazem é: não, mas tá tudo bem, porque eu tenho a gordura no fígado, mas o fígado se regenera. Isso eu escuto todo dia. O fígado se regenera, o fígado se regenera. Com gordura. E aí, assim, o fígado ele é um órgão inteligentíssimo e realmente ele tem esse poder de regeneração. Mas esse turnover, ele tem um time, né? Então, assim, tudo bem. Você bebe lá todo dia, vamos supor, ou come errado todo dia e vai acumulando dia a dia gordura no seu fígado. E o fígado vai lá, se regenerando, e etc. Mas na tentativa de regeneração, ele produz uma coisa que é o colágeno. Então ele começa a depositar colágeno ali para tentar regenerar. Não regenera do jeito que é novinho, não. E isso vai gerando
gerando fibrose, né? Então, quanto mais ele tenta se regenerar, mais ele vai gerando fibrose ali que vai sendo depositado. Então, chega um momento que isso acaba, né? Que é o momento que a gente tem um processo de cirrose. Gente. Então, tudo que a gente pode fazer antes de um fígado cirrotizar, a gente tem reversão. Então, se o paciente emagrece, se o paciente segue tratamento, se o paciente muda estilo de vida, a gente consegue reverter. Então, você consegue pegar um fígado que tem aí uma esteatose grau 2, grau 3, limpar esse fígado, beleza. Mas um fígado com grau de fibrose muito avançada, um fígado cirrótico, a gente não vai conseguir voltar para trás, né? Quer dizer, o fígado regenera, mas não é rabo de lagartixa. Exato. Né? Não é igual. A lagartixa vive sem o rabo, você não vive sem o fígado. Não. Então fica esperto, né? Um ouvinte mandou uma pergunta: como é que é detectada a gordura no fígado? Explica pra nós. Então, assim, pra gente, a gordura no fígado é uma doença silenciosa. Então, um paciente que tem gordura no fígado, ele não vai sentir. Ele sente em casa alguma coisa? Não, senti isso, acho que pode ser gordura no fígado. Não tem gordura no fígado é uma doença muito silenciosa. Então, quem tem gordura no fígado não vai saber clinicamente sentindo alguma coisa que tem. A gente detecta a gordura no fígado por ultrassom, principalmente, né? Então, o ultrassom hoje é o melhor método que a gente tem. Se a gente tem um acúmulo acima de 20% das células hepáticas acometidas com gordura, eu consigo ver facilmente no ultrassom, né? Alguns pacientes podem manifestar alteração laboratorial, nem sempre. Então, também as pessoas se apegam muito nisso. Mas eu tenho TGO, TGP, gama-GT, que são enzimas lá que traduzem o funcionamento do fígado, né? Tá normal meus exames de sangue. Nem sempre isso quer dizer que a pessoa não tem gordura. Tão silencioso que eu troco. Então eu posso ter gordura e até um grau de inflamação bem importante no fígado, tendo exame de sangue normal. Então, basicamente, o exame que a gente usa mais acessível, assim, para determinar a gordura é o ultrassom. Claro que a gente também pode ver em ressonância, em tomografia, mas um ultrassom simples consegue diagnosticar super bem aí a gordura no fígado. E uma coisa importante que ela falou, eu ouço muito isso também. Mas meus exames são ótimos. E aí, quando você vai ver os hábitos da pessoa, não são bons hábitos. Eu só falo assim, seus exames estão ótimos agora. Mas até quando eles estarão bons, se você continuar dessa forma? E é uma coisa que a gente olha também, não é só o TGO, TGP e gama-GT isolado. A gente vê todos os exames para... Perfil metabólico para identificar algumas coisas. Não só valores de referência. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz exame, olha, nem volta no médico. Tá tudo dentro aqui do normal, tá ótimo. E não é bem assim. Então, precisa de toda uma avaliação específica e avaliar os hábitos, porque realmente pode estar bom. Mas... pode estar dentro dos padrões. Dentro dos padrões. Isso não quer dizer que esteja... Exato, você não é saudável. Isso não quer dizer que você está saudável. E a gente tem que lembrar que a obesidade, sobrepeso, esteatose não se relaciona só com o exame laboratorial, né? Então a gente aumenta risco de diversas neoplasias, né? Neoplasia de câncer de colo retal, câncer ginecológicos, tudo ligado à obesidade e a sobrepeso, infertilidade, né? Que está muito relacionado à obesidade, risco cardiovascular. Então não é porque o exame tá bom, que eu tô bem, com a minha saúde, né? Então, isso atrela muitas outras comorbidades associadas que às vezes vai aparecer junto, né? E é importante ter essa consciência que às vezes a pessoa se apega àquilo pra não mudar. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. A maioria das vezes. Usa bem de muleta, né? É muito. Porque mudar é uma coisa muito difícil. É difícil. E assim, eu acho que é legal trazer isso também, que a gente tá aqui discutindo, mas a gente não tá falando que é uma coisa fácil. É isso, imagina. Né? Porque requer ali uma certa disposição sua. Mas eu acho que vale a pena, né? Pra gente ter saúde, poxa. Mudar hábito, na maioria das vezes é bom, bonito e barato. Só que a gente não faz. É impressionante, não faz. Mas vocês já pararam pra pensar que nós estamos falando de hábitos? O que é o hábito? É aquilo que você repete. Todo dia. Só que a gente tá falando de hábitos ruins. Isso vai se tornar um hábito bom. Não, a gente tem que confessar. É legal beber, é legal comer, é legal ficar deitado, vendo televisão, comendo pipoca em vez de ficar caminhando. É legal pra caramba. Mas aí também ninguém tá falando que a gente precisa tirar isso. Exato. Não precisa nunca mais fazer essas coisas. Mas só o equilíbrio. É só não fazer demais. Exato. Não se tornar a regra. A única diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Exato. Só. Exato. Né? E até pra saúde mental, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e fala, pelo amor de Deus, tem gente que nem quer ir porque acha que eu vou revolucionar a vida e tirar tudo. Pessoa, não é pra... E a hora que vai fala, nossa, eu achei que você ia. Eu falei, não é
é o objetivo, porque tudo que é muito restritivo, salvo exceções quando é necessário, dependendo da patologia, mas quando é muito restritivo, não é sustentável a longo prazo. Não é, porque fica chato demais, Muito você não chato, aguenta. você não vive. Eu consigo emagrecer 20 quilos ao mês. Eu não aguento, eu Não. fico de saco cheio. Exato. Eu não quero mais essa Inclusive, porcaria. emagrecer muito rápido pode ser muito ruim. Péssimo pra pro eu- fígado, inclusive. É o que eu acabei de falar sobre o programa. Não é pra virar de ponta cabeça e sair por aí, né, fazendo loucura. É só ir ajustando as coisas devagarzinho. Né? Tem tratamento pra Tem. gordura no fígado? Então, na verdade, eu falo reversível esse assim. troço? Eu falo assim, né? Que hoje, na verdade, tratamento medicamentoso para gordura no fígado é que a indústria farmacêutica mais estuda, porque eu acho que é o que mais vai dar grana para a indústria farmacêutica, é isso, porque tem muita gente que tem gordura no fígado e, na verdade, todo mundo está procurando uma medicação, né? Todo mundo quer tomar um remédio que você toma tantos dias e acabou o problema. Mas não, ainda não tem. Na verdade, assim, a gente tem algumas medicações que a gente usa, mas são medicações que elas atuam principalmente em tentar melhorar um pouco a esteatohepatite, que é a inflamação que a gordura causa. Nós não temos ainda uma medicação disponível que reverta a fibrose hepática, então foi aprovado recentemente uma medicação, mas que ainda está em estudo, um estudo de fase 3, que conseguiu reverter 1 a 2 graus de fibrose do paciente com doença gordurosa mais avançada, mas isso em estudo ainda. Em estudo ainda. Então, assim, das medicações que nós temos disponível para uso e comercialização no Brasil, nenhuma medicação retira a gordura do fígado ou melhora a fibrose que essa gordura possa causar. Então, isso é bem claro assim da gente deixar. Hoje, a única medida que a gente tem para tirar a gordura no fígado é perda de peso. Então, a única coisa que vai fazer um paciente perder gordura e melhorar o processo inflamatório da gordura é perda de peso. Então, hoje ainda o tratamento base é dieta e atividade física. A gente tem algumas metas, então a gente sabe que se eu perder cerca de 5% do peso corporal, eu consigo melhorar o padrão metabólico do paciente, então eu melhoro colesterol alto, triglicéridos alto, glicemia, melhoro pressão, etc. Para de fato a gente diminuir graus de gordura, a gente precisa de 8 a 10% de perda de peso corporal. Aí eu conseguiria diminuir ali a quantidade de gordura que eu vejo ali no ultrassom, por exemplo. Mas se o paciente ele já tiver um grau de inflamação no fígado, que é a esteatohepatite, eu teria que perder em torno de 10 a 12%. Então é uma perda de peso considerável. Mas isso é a única coisa que a gente tem disponível para melhorar gordura e inflamação. E aí a gente entra com algumas medicações quando o paciente tem um perfil metabólico muito ruim. Então, quando ele tem uma resistência insulínica, quando ele tem uma dislipidemia, a gente vai precisar tratar. Ou quando eu tenho evidência que esse paciente já tem inflamação, que a gente faz através de uma biópsia hepática, ou se ele já tem fibrose, que a gente pode avaliar tanto na biópsia ou num exame de elastografia, que é o FibroScan, que ajuda bastante a gente ver fibrose. Aí a gente estaria autorizado a usar alguma medicação para reverter graus de inflamação no fígado, que seria aí pioglitazona, metformina, análogos de GLP-1, né, que é o Ozempic, o Saxenda, a Victoza, que a gente tem disponível. Aí nesse caso a gente usa a medicação, mas nenhuma medicação vai ter o efeito ou vai fazer o paciente melhorar sem a perda de peso. Então a base é a dieta e atividade física. Então isso eu vejo muito também, o paciente já chega às vezes usando medicamentos que passaram, às vezes em outros colegas prescreveram, falam, legal, você tá usando isso, tô. Tá fazendo dieta? Não. Tá fazendo atividade física? Não. Então, assim, pra que tá tomando remédio, né? Então, não vai melhorar. Se a gente não muda o estilo de vida, não adianta eu ficar adicionando medicamento, que a gente não vai reverter nada, assim. Isso é o mais importante, eu acho. Gente, é a parte triste da história. É muito mais fácil tomar remédio e resolver o problema, não é assim que funciona. Tem que perder peso, para perder peso dá trabalho. Todo mundo quer ficar bem mais magro para ficar saudável ou bonito, mas isso dá trabalho. É igual eu querer tocar piano e não querer fazer aula. Não tem como. Exato. É bem isso. A não ser que eu seja um gênio. É bem isso. E normalmente a gente não é gênio, né? Quando você tira gordura no fígado, você está livre do problema ou ela pode voltar, essa gordura no fígado? É uma doença dinâmica, né? Também, é uma doença dinâmica. Já tirei gordura no fígado, agora eu vou beber. Não é tipo
macarrão agora. Com uma amidalite, né? Tomou antibiótico, acabou. Eu vou comer macarrão agora, que agora eu posso, tô podendo. E aí, Todo dia. isso Então, que a Ana falou anteriormente, assim, de ser uma dieta que eu consiga levar a longo prazo, isso é importante, porque na verdade o que a gente vai trabalhar não é uma dieta, que os pacientes falam assim, o que é melhor? Dieta cetogênica, low carb, né? Ou, o que é melhor? Eu fazer musculação ou eu fazer corrida? Então, não, assim, pra mim o que é melhor é o que você consegue sustentar. Eu sei que tem um estudo científico que fala que tal dieta é melhor, tal exercício é melhor, mas não adianta eu passar essa dieta pro paciente se ele não vai conseguir seguir, ou eu passar um exercício pra ele que ele não vai conseguir fazer. Então, assim, tem que ser dentro da possibilidade de cada um. Então, eu acho que não é dieta, eu acho que é mais uma reeducação alimentar, eu acho que a pessoa tem que aprender a comer e fazer aquilo que ela consegue sustentar pro resto da vida, porque é isso. Talvez num primeiro momento vai ser um pouquinho mais restritivo, a gente vai tirar um pouquinho mais de carboidrato, etc, mas depois a gente vai voltando, né, e tendo um equilíbrio, né, e a mesma coisa com a atividade física. Então, o tratamento, ele é pro resto da vida, né. Beleza, perdi a gordura no fígado? Que bom pra você, vamos manter agora os hábitos saudáveis pra isso não retornar, né. E eu lembrei agora de um estudo que eu li, na verdade, de um curso que eu fiz, que a chave, muitas vezes, é a diminuição do consumo de carboidratos. E tem alguns casos, dependendo do grau ali de esteatose hepática, que eu preciso dar uma segurada, inclusive em frutas, nessas coisas. Mas nunca eu passo uma dieta cetogênica para quem tem esteatose hepática. Por quê? A dieta cetogênica, ela metaboliza muita gordura. E como esse fígado já está gorduroso, isso pode ser muito prejudicial. Por quê? Teoricamente, vai metabolizar no fígado também. Então, não é tirar o carboidrato a ponto de ser uma dieta cetogênica, que é nada de carboidrato. Então, isso acho que é importante falar, porque às vezes a pessoa, então eu vou tirar todo o carboidrato e vou fazer uma dieta cetogênica. Não é a indicação. E o carboidrato é importante até para atividade física, Com né? certeza. Que também você vai lá fazer um T0, carboidrato, morreu, né? A fonte Da a qual o energia. seu músculo utiliza para ele se carboidrato. contrair, produzir movimento, é o carboidrato. A principal fonte de atividade dos seus neurônios é o carboidrato. Ele é importante, ele é de extrema importância. Por que o carboidrato ele se acumula? Porque você não está utilizando. Por isso que a prevenção e o tratamento é atividade física e uma alimentação organizada. Entendeu? Então, se você vai lá e consome uma quantidade exorbitante ou fora do seu normal de carboidrato, ou que é indicado para você, e você não utiliza o seu músculo, não contrai o seu músculo, esse carboidrato ele continua na sua corrente sanguínea. Quando na verdade ele deveria sair, você ingere, ele vai para o seu estômago, para o seu sistema intestinal, digestivo, aí ele cai lá na sua corrente sanguínea, esse carboidrato vai percorrer o seu organismo e ele vai para onde ele é necessário. Se você não utiliza o seu músculo, se você não faz atividade física, ele tem uma grande propensão a parar em algum lugar. Quem é o filtro? O fígado. Agora, se você utiliza esse carboidrato como fonte para produzir energia na sua musculatura, em qualquer atividade física que você faz, seja ela aeróbia ou resistida, ele vai ser utilizado. Então, ele sai da corrente sanguínea e ele vai ser utilizado como produção de energia mecânica. Exato. Prevenção e É tratamento. movimento. Eu não preciso fazer grandes planos, sabe? Mas eu não consigo pagar academia, não consigo pagar um educador físico. Tá bom, tem muita gente nessa situação, a gente sabe. Mas adquire alguns hábitos de movimento. Exato. Né? Vai subir um andar de escada, ou descer 2, 3, vai a pé, vai de escada. Vai parar o carro, vai ir num lugar, a gente quer parar na porta. Para longe. Você vai andar, você vai andar, você vai andar, você vai andar. Já muda alguma coisa. Hoje a gente não precisa. Hoje o nosso estilo de vida é completamente sedentário. Sedentário né? demais. E eu falo por nós mesmo. Eu ando muito pouco. Eu saio de casa, entro no carro, fico sentado o dia inteiro no consultório. A gente não precisa nem ir atrás de comida hoje, né? A comida chega na nossa casa. Teve um estudo uma vez, que eu não vou lembrar de números, faz muito tempo que eu li isso aí. Se uma pessoa de 100 quilos que dirige carro 1 hora, que entra e sai do carro 5 ou 6 vezes por dia, que é a nossa rotina normal, né? Entra, sai de casa, trabalha, volta. Essa pessoa, se o carro dela não fosse de direção hidráulica,
não tivesse o câmbio automático e não tivesse o vídeo de botãozinho, essa pessoa, depois de um ano, pesaria X quilos a menos. Nem isso mais. Foi interessante você ver que eu não vou lembrar números. Eu não vou lembrar números, mas é interessante. Perderia pelo menos uns 5, 2, 3, 5. É isso. Uma pessoa de 100. Que interessante. Eu nunca tinha. Tipo, imagina, hoje as direções você muda com o dedo, assim, ó. Tem carro que estaciona sozinho, você não precisa nem manobrar. Então, assim. Então, o sedentarismo, ele é essas coisas tecnológicas, controle de televisão, carro com tudo. É gostoso, é confortável. É necessário, mas tem que filtrar, né? Tudo tem uma vantagem e desvantagem, né? Carboidrato é um inimigo do fígado, em excesso. Álcool é um inimigo do fígado, em excesso. Tem mais alguma coisa de alimentação que é inimigo do fígado, especificamente, assim? Acho que industrializados em gerais, onde tem muitos aditivos químicos, né? Por exemplo, Coca-Cola zero. Não fala assim. Não fala assim. Polêmica, entendeu? Vamos lá. Vamos falar sobre isso. É porque tá muito comum hoje a pessoa chegar pra mim e falar assim: eu bebo Coca zero, mas não tem caloria. Não, ela não tem caloria mesmo. Eu tomo o gosto. Mas o gosto da Coca zero eu gosto. Não é porque é zero. Porque não é tão doce, falam, né? Não, eu não sou muito fã, mas enfim. Tomo às vezes, mas enfim. A questão é que as pessoas querem tomar todo dia porque aí elas falam: não tem caloria, eu posso beber à vontade, entendeu? Não é bem assim. E não é bem assim, porque ela não tem caloria, mas ela não tem o açúcar, mas ela tem todo o resto ruim que ela pode ter. Muitos aditivos químicos, adoçante de má qualidade. E isso tudo é metabolizado no fígado. Sim. Então, não é porque não tem caloria que eu posso abusar. Então, esses industrializados, muito industrializados, com muitos aditivos químicos, como que vocês podem identificar se o industrializado é bom ou não? Porque tem industrializado que a gente indica. Quanto mais ingrediente ele tiver e você não souber o que são os ingredientes, pior ele é. Os nomes grandes, complicados. Nomes grandes, coisas assim que você fala, eu brinco, se sua avó não sabe o que desconfia, né? Porque não é legal. Então, a lista de ingredientes é muito legal. E eu faço isso no meu consultório com os pacientes. Eu falo, vamos aprender aqui a ler. Então, esse aqui não é bom por causa disso. Esse daqui já é legal, porque você tá vendo a diferença aqui que tem de quantidade de ingredientes ou até qualidade de ingredientes. Então, quais são os adoçantes melhores? Sucralose, aspartame, esses são ruins, né? Então, quando a gente pega um xilitol, um stevia, é melhor ainda. Então, isso é importante a pessoa ter a consciência dos industrializados. Não dá para ficar, a partir de hoje, sem alimento com químico. Não dá. Mas dá para selecionar, dá para se informar melhor. E ter a base comida de verdade, entendeu? Arroz, feijão, macarrão, em quantidade. Ia fazer um adendo só daquele negócio que a gente estava falando do carboidrato, que assim, né, que a gente falou que tem que tirar, mas não tudo e tudo mais. Hoje a gente está vendo um boom aí de emagrecimento às custas do Ozempic, né? Que é uma coisa que tá muito na moda, que é uma medicação que o pessoal tá usando, que ajuda muito a dar saciedade, diminuir apetite. Então, tem muita gente usando Ozempic, até sem indicação médica, porque é um medicamento que não precisa de receita. Então, a gente tá vendo pessoas emagrecendo muito, mas de uma forma não saudável, né? Exato. Porque assim, ele tira um pouco do apetite, a pessoa come menos e aí come menos carboidrato, menos proteína. Então, a gente tá vendo pessoas que às vezes estão emagrecendo, mas na hora que você vai ver, perde muita massa magra, além de perder gordura, etc. Então, nesse boom aí do Ozempic, a gente consegue ver o tanto que é importante associar tanto a alimentação como atividade de força, né, resistência para ganho de massa, com a medicação, que não é só tomar o medicamento e comer menos. A gente tem que comer as coisas certas também, porque não é só reduzir, né? Às vezes tem paciente que chega no meu consultório e fala: ai, nossa, o Ozempic tá sendo ótimo. Hoje eu consegui comer só um pão de queijo o dia inteiro. Eu falei, what? Né? Tipo, como assim? Então, se a gente não ajusta a dieta ao longo do uso da medicação, se não ajusta o treino ao longo da medicação, talvez eu até perca peso, mas não é uma perda de
peso saudável e a partir do momento que eu tiro o remédio, o paciente volta totalmente, não consegue fazer a manutenção, né? Nenhuma mudança de hábito, ela supera o uso de um Ozempic, porque justamente isso, tem pessoas que chegaram no consultório falando, mas eu comia McDonald's todo dia usando o Ozempic. Falei, então para pra você ver o que vai acontecer, entendeu? Para o Ozempic pra você ver como que vai. E aí, nada sustenta se você não tiver essa mudança. E o Ozempic, ele emagrece porque você come menos. Você precisa do Ozempic mesmo? É que assim, tem outras pra quem precisa. Sim, algumas indicações exatamente. sim, mas tem indicação, mas não para aquela menina que quer emagrecer 5 quilos, 2 quilos. As pessoas estão usando assim o Ozempic. Você já respondeu uma pergunta aqui que mandaram para nós, que alguns, basicamente, quais são os alimentos que a gente tem que cortar, pelo menos o excesso. Você já falou, carboidrato, álcool, industrializados em excesso, químicas com nome muito comprido, para quem não entende, e a Coca-Cola Zero. Tá bom. Difícil, então, né? Em nenhum momento ela falou cerveja. Mas eu posso fazer um adendo na minha defesa? E aí é onde entra a questão da individualidade. Às vezes o paciente, eu faço acordos com ele, né? Ele olha pra mim e fala assim, putz, mas assim, se deixar eu tomar uma coca, pra mim é muito mais fácil eu não comer o doce, eu não comer tal coisa, eu não comer tal coisa. Então assim, ok, mas você não vai tomar todo dia Coca-Cola, isso é inegociável. Mas então em alguns momentos que você tá, tipo, então em vez de eu comer aquilo lá, então eu vou tomar só uma coquinha zero, aquela caçulinha, sabe? Assim. Isso é negociável, isso é negociável. Esse cara é bom de Você viu? Ele gosta da Coca Zero. Peguei no ponto fraco ali. Mas ele é bom de negócio. A pessoa não desiste. E outra coisa que é interessante também, com relação a esse jogo, né, de sim ou de não. Por que uma coisa que você faz como hábito não gera tanto prazer? Por que você considera que... enfim, às vezes a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente gosta muito... Nem sempre a gente gosta muito, porque a gente pode fazer toda hora. A gente tem que aproveitar que quando a gente gosta muito, que não são coisas que estão toda hora na nossa rotina, porque senão a gente acostuma e nem vai gostar mais tanto assim. Exatamente, eu falo isso. Se você come hambúrguer todo dia, eu tenho certeza que para de valorizar aquilo e não fica tão gostoso mais. Quando você come de vez em quando, você aproveita daquele momento e fala, nossa, eu vou aproveitar desse momento aqui que eu tô comendo essa coisa que eu gosto, que eu quero muito, que eu tô com vontade. O sabor é completamente outro. Então, aproveita cada uma de vocês três, dá um recadinho rapidinho para quem tá ouvindo a gente, eu falo pro paciente, para quem tá ouvindo a gente, sobre o assunto gordura no fígado, um recado que você daria para quem tá ouvindo. Depois você. Comece. Não, eu acho que o meu recado é que gordura no fígado não é só uma gordura, assim, eu acho que toda gordura no fígado deve ser valorizado, não é uma coisa normal, é uma doença extremamente grave, que tem vários níveis, então a gente pode ter desde um nível leve até um nível muito avançado. O que eu gosto sempre de falar é que a gordura no fígado, ela já é a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos, é a segunda causa aqui no Brasil, então cada vez isso está ganhando mais espaço, a gente tem mais casos de transplante de fígado por gordura do que por álcool, do que por hepatite C, que era uma das principais causas antigamente, então é uma doença que tem que ser valorizada. Não existe um tratamento padronizado, cientificamente comprovado que tira gordura no fígado, a gente usa alguns medicamentos quando necessário, mas a única coisa que nós sabemos que reduz gordura, reduz inflamação, reduz fibrose, é perda de peso. Então, dieta, atividade física ainda é a base do tratamento. E que menos é mais, a gente não precisa buscar fórmula milagrosa, detox, ervas, suplementação. Eu acho que é a boa alimentação, simples e boa, não precisa gastar dinheiro com isso, a gente consegue adequar isso para todas as situações financeiras, né? Porque às vezes você fala, dieta é caro, fazer dieta é caro. Dá pra fazer e tem que ter atividade física. E sempre dá um jeito, depois até a Pri podia falar isso na finalização dela, sempre dá pra fazer exercício físico. Porque o paciente fala, mas eu tenho dor no joelho, mas eu tenho dor nas costas, mas eu tô muito acima do peso. Sempre dá pra adaptar um tipo de exercício que a pessoa possa fazer 2, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, quanto mais, melhor, que a gente vai ter resultado. Então, basicamente é isso. Eu vou pegar o seu gancho, então. Você dá, fique à vontade. Dá um aí de continuar. O meu recado pro ouvinte é
busque prevenir. É melhor prevenir do que remediar. O sedentarismo, a alimentação desregulada e a falta de você ter um médico junto com você, né, para você fazer check-ups e para você saber se você está fazendo tudo certinho, se o organismo está respondendo legal o que você está fazendo, é de extrema importância para que você não tenha que usar os medicamentos porque você não cuidou antes. Então, hábitos saudáveis, atividade física no seu dia a dia, são coisas que eles vão prevenir de várias doenças, de vários acometimentos, de um estilo de vida que talvez não te traga tantos benefícios com o passar do tempo. Desde que nós nos tornamos sedentários como sociedade, a gente vem aumentando a expectativa de vida, só que isso não necessariamente está trazendo para o nosso envelhecimento saúde. Então, ao passo que você vê pessoas com 90, 100 anos bem, a maioria já está trabalhando muito mais com as suas doenças do que com a sua saúde. Então, o importante dessa prevenção é você pensar que você passou a sua vida prevenindo a doença e você vai envelhecer com saúde. O envelhecimento, querendo ou não, ele é não tem como você lutar contra a morte celular. Você vai, de fato, com o envelhecimento, perdendo a vitalidade das suas células, do seu funcionamento. Só que existem mecanismos que podem retardar esse processo. Então, ele está aqui para você. A gente falou durante quase 1 hora sobre isso. A atividade física, ela pode ser realizada por basicamente todas as pessoas, claro que cada uma com as suas necessidades, com as suas individualidades e de acordo com o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer, mas é sempre melhor prevenir do que remediar. Envelhecimento saudável deveria ser a pauta do hoje. Todos nós estamos envelhecendo, todos nós envelheceremos e o objetivo de todo mundo, de todos os profissionais, é gerar um envelhecimento saudável, um envelhecimento que traga menos transtornos. Então, eu acho que essa é o olhar para o futuro. Sim. Pegando o gancho da prevenção que você falou, eu queria que as pessoas tivessem consciência, né? Trouxessem para consciência essa questão do envelhecimento. Então, como eu quero envelhecer, as minhas escolhas atuais vão impactar diretamente no meu futuro. Então, como eu quero, se você tem filhos, como eu quero envelhecer com os meus filhos, eu quero ver meus netos nascerem, eu quero ter autonomia, eu quero levantar do vaso sanitário sozinho, né, quando eu for idoso. Então, eu acho que é essa consciência, adquirir essa consciência para você ter hábitos saudáveis. E ninguém tá falando que você precisa ser extremamente restritivo, chato, né? Mas é que hoje se tornou chato você comer bem. Você não precisa fazer dieta. Quando você tá comendo bem, as pessoas falam, nossa, mas como você tá chato, né? Nossa, não, eu só tô comendo bem mesmo, eu estou cuidando da minha saúde. Então, é isso, é pensar no futuro e cuidar da sua saúde para você conseguir envelhecer bem. E nós não estamos falando de população idosa, nós estamos falando de processo de envelhecimento. Exatamente. Que começa cedo. Começa desde sempre. Exato, desde que você nasceu, hoje, né? Para quem ainda não desde que você nasceu. Amanhã é o dia 1. Exato. Eu queria agradecer Foi um prazer. a presença. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Foi muito bom. Natália, Priscila, Mauí. Obrigada. Esse foi mais um programa podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. Por favor, mandem sugestões de novos temas de programa, mandem suas perguntas, compartilhem, assistam, se inscrevam no nosso canal e dá aquele joinha para nós. Obrigado.